Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, ok? Item 2, como foi construída a teoria atômica. É o segundo ponto da nossa construção, ok? Então vamos lá. Como essa questão ela é muito ampla, eu resolvi dividir ela em outras três questões. A primeira é o que levou Dalton a pensar em átomos. A segunda, o que levou Dalton a pensar em pesos atômicos. E a terceira é como Dalton determinou experimentalmente esses pesos atômicos. Então vamos lá para a primeira perguntinha. O que levou Dalton a pensar em átomos? Para a gente tentar responder essa pergunta, eu vou pegar aqui a palavra do Alan J. Hock, que diz o seguinte: sabe-se que a ciência inglesa do século XVIII foi profundamente influenciada com o newtonianismo. O lado experimental e teórico do legado de Newton se tornou central na ciência inglesa, tanto em nível profissional quanto no popular. No nível popular, a ciência newtoniana foi disseminada na Inglaterra por meio de livros didáticos, livros de divulgação e outros trabalhos de ciência popular. Dalton era herdeiro dessa difundida tradição newtoniana que a gente chama de popular, né? Então, o que acontece, né? O Newton ele acreditava que a matéria era constituída por átomos. E pelo fato de Dalton ser herdeiro dessa tradição newtoniana, a gente acredita, né? Nós acreditamos que isso possa ter influenciado Dalton a também imaginar a matéria como constituída por partículas. Nossa hipótese pode ser corroborada pelo trecho a seguir. Então, quando a gente vai lá para o texto do Dalton, a gente percebe que em inúmeros momentos ele cita o Newton. Então, o tio trouxe aqui uma passagem para mostrar para vocês como é que Newton influenciava as ideias dele, né? Então ele diz o seguinte, que Newton tinha demonstrado que os gases são constituídos de partículas que se repelem mutuamente, certo? Então, além desse trecho, é bom lembrar que em inúmeros outros momentos o Dalton ele cita as ideias de Newton, ok? Então, para concluir esse primeiro item, né, o que levou o Dalton a pensar em átomos? Muito provavelmente uma influência newtoniana, né? O Newton ele acreditava efetivamente que a matéria era constituída por partículas, né? E ele morreu ali no começo do século XVIII, mas as suas ideias influenciou profundamente a Inglaterra do século XVIII e século XIX, né? Então a gente acredita que isso possa ter influenciado a forma como Dalton imaginava os materiais. Muito bem. Segunda perguntinha. O que levou Dalton a pensar em pesos atômicos? Uma coisa é você tentar descrever a natureza em termos de partículas. Outra coisa é você imaginar que essas partículas possam ter pesos diferentes, né? Então, o que provavelmente levou o Dalton a pensar que os átomos possuem pesos diferentes, né? Então, na época, em 1803, o Dalton ele tinha amizade com William Henry, dono de muitos negócios. Dentre esses negócios estava a fabricação de água gaseificada artificialmente, o que motivou tanto Henry quanto a Dalton a estudar a solubilidade dos gases em água. A partir desses estudos, ambos constataram, né, perceberam que os gases eles tinham diferentes solubilidades em água, o que motivou os dois a questionar por que isso acontece? Ou seja, por que os gases possuem diferentes solubilidades em água? Essa pergunta levou Dalton à seguinte hipótese. Então vamos pegar lá um textinho, um trecho, né, do texto original dele, onde ele trata da absorção dos gases pela água e outros líquidos. Ele diz o seguinte: essa questão eu tenho considerado devidamente
e embora eu ainda não seja capaz de satisfazer-me completamente, estou quase convencido de que a circunstância depende do peso e número das últimas partículas dos vários gases. Aquelas cujas partículas são mais leves e simples, sendo menos absorvidas, e as outras, de acordo com o aumento de peso e na complexidade, sendo mais absorvidas, né? Então perceba que aqui o Dalton está usando um argumento mecânico, né? Então, para a gente tentar entender, né, para traduzir o que ele está falando ali naquele trecho, né, o tio tentou fazer um desenho para vocês, né? O Dalton ele achava que os diferentes pesos das partículas é que eram os responsáveis pelas diferentes solubilidades dos gases em água. Isso era uma hipótese que ele tinha, né? Então ele imaginava assim. Então imagina aqui um recipiente com água, né? E aí a gente tenta forçar a entrada de hidrogênio na água, né? Então por que o hidrogênio é menos solúvel em água do que o oxigênio? Ok? Por quê? Porque muito provavelmente o átomo de hidrogênio ele é mais levinho, né? Portanto afunda menos na água. Já o átomo de oxigênio, por ser mais pesado, afunda mais na água, né? Então, olha só que legal. Muito provavelmente o estudo da solubilidade dos gases em água levou Dalton a tentar imaginar o porquê que existem diferentes solubilidades em água. E aí ele surgiu a seguinte hipótese: muito provavelmente os gases possuem solubilidades diferentes porque os seus átomos, as suas partículas, possuem diferentes pesos. Aquelas mais pesadinhas afundam mais, portanto, são mais solúveis, né? Aquelas mais levinhas afundam menos, portanto, menos solúveis, né? Então, aqui tem um exemplo de como é que o contexto, né, influencia a produção científica, né? Tá lá o Dalton, ele tem uma certa amizade com William Henry, uma causalidade levou os dois a estudar a solubilidade dos gases em água, e aí a condução desse estudo acabou levando a uma hipótese de trabalho, né? Muito bem. Portanto, a tentativa de entender as diferentes solubilidades dos gases em água levou Dalton a pensar nos diferentes pesos atômicos. E como ele disse, uma investigação sobre os pesos relativos das últimas partículas dos corpos é um assunto, até onde sei, inteiramente novo. Eu ultimamente tenho investigado isso com notável sucesso. Então tá lá mais um trechinho do artiguinho do Dalton. Muito bem. Estamos agora na terceira e última pergunta. Como Dalton determinou experimentalmente os pesos atômicos, né? É a pergunta de $1 milhão. Como é que ele fez isso? Então é o seguinte, gente. O tio trouxe 4 exemplos. Você não vai entender de primeira. Eu vou fazer o primeiro exemplo, eu vou explicar devagarinho, né? E a partir do segundo exemplo, a tendência é que você consiga entender um pouco melhor de como é que isso foi feito. Como é que o Dalton, por meio da experimentação, conseguiu determinar os pesos dos átomos? Gente, vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que a gente sabe que o peso de hidrogênio é 1, que o peso do oxigênio é 16, né? E a gente consegue converter hoje esses valores em massa, né? Em massa, esses valores em quilos, né? A gente tem esses valores em quilos, eu não sei de cabeça agora, mas a gente tem, o que acaba sendo meio improdutivo para trabalhar, mas enfim, né? Então, como é que ele determinou esses pesos, sendo que a gente não tinha balança capaz de pesar átomos, né? E não temos até hoje essas balanças, né? Então, como é que isso foi feito, né? Então, vamos por meio de exemplos. Olha só como é que ele fez. Ele fez assim, ó. Exemplo 1, o caso da água. Então, tá lá.
por meio da experimentação, ou seja, por meio de dados macroscópicos, o que o Dalton fez? Ele pegava lá, por exemplo, 100 gramas de água, ou 100 unidades de massa de água, né? E decompunha. A decomposição de 100 gramas de água levava a 12,6 gramas de hidrogênio e 87,4 gramas de oxigênio. O que o Dalton fez, né? Ele tirou uma razão desses números obtidos pela experimentação. Então ele pegou a massa de oxigênio, dividiu pela massa de hidrogênio e achou um número mágico, né? O número 7. Ou seja, o que ele descobriu? Ele descobriu que a quantidade de oxigênio que compunha a água era 7 vezes maior do que a quantidade de hidrogênio. E aí, o que ele fez? Ele estendeu, ele generalizou, né? Ele pegou esses dados do macroscópico, né? Esses dados macroscópicos, o dado do macro, e generalizou para o micro. Né? Por meio de uma interpretação atômica, ele fez o mesmo cálculo e achou o peso do átomo de oxigênio. Então ele fez assim, ó. Vem cá, vamos para a folhinha, para a gente tentar entender. Então o nosso cálculo vai ser assim, ó, pessoal. Essa daqui é a nossa tabelinha de cálculos. E aí a gente tem algumas regrinhas aqui para padronizar a nossa fala, tá? Então aqui, ó, daqui desse lado são os dados obtidos pelo experimento, ou seja, os dados macroscópicos. Desse lado, os dados, a interpretação teórica que era feita. Muito bem. Então, 100 gramas de água, né, geravam, de um lado, 87,4 gramas de oxigênio e de outro, 12,6 gramas de hidrogênio. O que ele fez? Dividindo 87,4 por 12,6, isso dava 7. Ou seja, a massa de oxigênio era sempre 7 vezes maior do que a massa de hidrogênio. Ora bolas, esta razão que ocorre no macro deve ocorrer no micro, né? Então, o que ele imaginou? Se eu pegar a massa do átomo de oxigênio e dividir pela massa do átomo de hidrogênio, isso tem que dar 7. Ok? Muito bem. Só que, o que ele fez? Ele prefixou a massa do hidrogênio como sendo 1. Por que ele fez isso? E por que isso está certo, de alguma maneira? Por causa do seguinte, o Dalton, dentro do seu trabalho de laboratório, ele percebia que toda substância que ele decompunha, né, ele obtinha o hidrogênio sempre estava em menor massa, sempre. Então, sei lá, ele pegava um álcool qualquer, decompunha, obtinha a massa de oxigênio, a massa de hidrogênio e a massa de carbono, né? E achava o hidrogênio em menor massa, né? Você pegava uma outra substância, decompunha, tinha enxofre, tinha carbono, tinha hidrogênio, tinha nitrogênio, a massa de hidrogênio estava em menor massa, em menor proporção, aliás. Além disso, o hidrogênio era o gás com a menor densidade possível, existente, conhecido na época, né? Então, esses dois fatores levaram o Dalton a inferir que, ora bola, se o hidrogênio é a substância de menor densidade que existe e ele está sempre em menor proporção na constituição dos materiais, que eu posso inferir a partir dessas duas coisas, desses dois dados experimentais? Eu posso inferir que ele deve ser o elemento mais leve que existe. Portanto, se a gente pudesse imaginar a partícula de hidrogênio, ela deve ser a mais levinha, né? Se ela é a mais levinha, eu vou tomar ela como sendo o meu padrão.
Ou seja, eu vou chamar ela de 1. Ela vai valer 1 a partir de hoje. Todos os outros átomos possuem uma massa maior do que a dela. Maior em quantas vezes? Não sei, né? Então, o oxigênio a gente sabe que é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. O nitrogênio é 14 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Isso a gente sabe hoje, né? Mas essa ideia original é do Dalton. Então, o que ele tem de originalidade, né? Ele resolveu determinar o peso relativo dos átomos e não o peso absoluto, né? Relativo a quê? Relativo ao hidrogênio, né? O hidrogênio é o mais leve, ele pesa 1. Eu vou chamar ele de 1. Todos os outros serão múltiplos do hidrogênio. Muito bem. Então vamos continuar nosso argumento aqui. É muito original o que o Dalton imaginou para a água, né? Vamos parar aqui. Olha lá. Então vamos devagarinho para entender. Vamos lá, vamos voltar para os slides. Opa! Aí. Bom, esses dados estão lá no livro dele, tá? Na página 275. O tio não está inventando, não. Está lá no original. Muito bem. Entretanto, este método aplicado por Dalton tem um probleminha, e todos devem ter reparado. Ele parte do pressuposto que a partícula de água é formada por apenas um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nesse momento, uma pergunta é necessária. Como é que Dalton tinha certeza de que a partícula de água era composta por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, né? Para saber quantos átomos formavam uma partícula ou uma molécula de qualquer substância composta, o Dalton se valia de um princípio que ele chamava de regra de máxima simplicidade, né? O Dalton, ele era um quaker, né? E ele tinha uma ideia de que a natureza era formada por Deus e que Deus, por ser um ser inteligente, ele criou a natureza da maneira mais simples possível, né? Então, pelo fato dele ter criado a natureza da forma mais simples possível, ele não tem por que complicar ela na sua constituição, ok? Se ele não tem como complicar, qual que era a ideia, né? A ideia era pensar os materiais da maneira mais simples possível. E o Dalton, ele criou uma regra para pensar esses materiais da maneira mais simples possível, que ele chamou de regra de máxima simplicidade. O tio vai ler ela para vocês rapidamente, para você entender o que ela significa. A regra diz o seguinte, tá meio ruinzinho de ler, mas vamos lá, vamos tentando. O tio pintou de vermelho alguns pontos para a gente destacar na nossa argumentação. Então ele diz o seguinte: se existem dois corpos A e B que estão dispostos a se combinar, a ordem em que as combinações acontecem é a seguinte, começando pelo mais simples, ou seja, um átomo de A mais um átomo de B, formando um átomo de C binário. Um átomo de A mais dois átomos de B, formando um átomo de D ternário. Dois átomos de A mais um átomo de B, formando um átomo de E ternário, né? O que ele está dizendo aqui para a gente, né? E aí depois a gente vem nessas regrinhas aqui e tenta falar um pouquinho. Vamos lá, vamos para a folhinha. Vamos tentar traduzir essa regra de máxima simplicidade aplicado no entendimento da fórmula da água para o Dalton, né? Porque para o Dalton a fórmula da água era HO. Então o que está dizendo aquela regra de máxima simplicidade? O que o Dalton pensava na época? Ele pensava que Deus construiu a natureza da maneira mais simples possível. Portanto, se Deus construiu a natureza de forma simples e ele construiu só um material constituído por hidrogênio mais oxigênio, ele fez isso da maneira mais simples possível, né? E como é que é essa maneira mais simples possível para formar a molécula de água?
seria uma partícula de hidrogênio reagindo com uma partícula de oxigênio, formando uma partícula de HO. Então, é isso aqui que representa o princípio de simplicidade do Dalton, né? Se eu conheço apenas um composto formado por hidrogênio e água, esse composto foi feito por Deus, e Deus, por ser um cara que pensa de maneira simples, ele construiu a água como sendo HO, e não H2O, e não HO2, e sim HO, né? Já se eu conheço duas substâncias, né, formadas por hidrogênio e água, uma obrigatoriamente vai ser HO, a outra seria ou H2O ou HO2. Isso aqui é uma substância ternária, né? Ó, 2 oxigênios com 1 hidrogênio, ok? Então, 2 com 1, 3, ternária. A molécula é formada por 3 átomos. Ó, isso aqui seria uma substância ternária. 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio, 3, ternária. Isso aqui é uma substância binária, formada por 1 átomo de cada, certo? Então, é isso que ele está falando lá na regra de máxima simplicidade, né? A natureza, ela tende a buscar o simples. Se eu conheço só uma substância formada por hidrogênio e oxigênio, não tenho por que ela ser ternária, ela vai tendenciar a ser binária, ok? Se eu conheço duas substâncias formadas por hidrogênio e oxigênio, uma vai ser obrigatoriamente binária, a outra vai ser ternária. Só que aí essa ternária pode ser H2O ou HO2. Daqui a pouco a gente vai entender como é que pode ser uma ou outra, certo? Se eu tenho 3 substâncias conhecidas por hidrogênio e oxigênio, uma vai ser obrigatoriamente binária, a outra vai ser ternária e a outra vai ser ternária também. Então, uma vai ter fórmula HO, a outra H2O e a outra HO2. Essa é a ideia da regra de máxima simplicidade. Devagarinho a gente vai trazendo mais aspectos dessa regra, ok? Então, vamos para um segundo exemplo para você tentar entender o que o Dalton está falando? Então, você está começando a entender devagarinho. Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. Olha lá, peraí, deixa o tio. Opa, vamos para o exemplo 2. Olha lá. O exemplo 2 é o caso dos óxidos de carbono, tá? Na época, era conhecido 2 principais tipos de óxido de carbono. Então, de acordo com a regra de máxima simplicidade, o óxido carbônico, que tinha menor densidade, era binário. O que tinha maior densidade era ternário, né? Então, vamos pegar aqui os dados. Ó. Esses dados que o tio está trazendo aqui na tabela estão lá na página 368 e 376 do livro do Dalton. Tá? O tio não está inventando esses dados, não. Isso foi pego no original. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos trazer para o papelzinho de novo. Ó. Eu vou pegar aqueles dados e vou reproduzir aqui, na folhinha, para a gente fazer o cálculo. Então, de um lado são os dados experimentais, de outro lado a interpretação atômica. Então, ó, a gente conhecia 2 óxidos de carbono na época. O que ele chama de óxido carbônico, e o que ele chama de gás carbônico. Certo? Muito bem. O óxido carbônico era dos 2 óxidos de carbono, era o menos denso, né? Portanto, se ele era o menos denso,
eu posso inferir que ele era binário, CO. E o gás carbônico? O gás carbônico era o óxido de carbono mais denso. O gás, ele era mais denso do que o monóxido de carbono, né? Do que o óxido carbônico. Ó, os nomes eram diferentes, tá? Óxido carbônico não é um nome usual para hoje em dia. A gente costuma usar o nome monóxido de carbono. Muito bem, o gás carbônico, segundo a regra de máxima simplicidade, ele era CO2 ou C2O. Como é que eu sei qual gás ternário ele é? Né? Pelos dados experimentais, vocês vão ver. Então, o que diz lá os dados experimentais? Tá lá na tabelinha que o tio mostrou, eu vou traduzir aqui, ó. Toda vez que o Dalton pegava 100 gramas de óxido carbônico e decompunha em carbono e oxigênio, ele obtinha 44 gramas para o carbono e 56 gramas para o oxigênio, né? Ó, lembrando, eu vou dividir, sempre pôr em cima quem eu quero descobrir e vou pôr embaixo quem eu já tenho. Então, vou dividir 44 do carbono por 56 do oxigênio. Quanto que dá essa razão experimental? 0,78, né? Ó, vamos fazer a interpretação atômica? Toda vez que eu pegar para dividir o átomo de carbono pelo átomo de oxigênio, tem que dar a razão experimental, a razão entre os átomos tem que dar igual à razão do experimento, certo? Tem que dar 0,78. O átomo de oxigênio, a massa dele eu já conheço. Eu já determinei ele a partir da fórmula da água. Tá aqui, ó, determinado aqui em cima. O peso do átomo de oxigênio vale 7. Então, fico com a seguinte equação de primeiro grau. O peso do átomo de carbono vai ser sempre igual a 0,78. Mas é dividido o peso do átomo de carbono dividido pelo peso do átomo de oxigênio, que é 7, vai ser sempre igual a 0,78. Quando eu isolo C, olha lá, eu acho que o peso do átomo de carbono vale 5,4. Olha que bacana, gente. Olha que interessante. Já para o gás carbônico, olha lá. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou dar continuidade no próximo, tá? Porque tá dando 28 minutos já. E eu vou continuar no próximo vídeo. Beijo, beijo, até!